Você sabia que nem toda febre precisa ser medicada? A febre nada mais é do que o nosso corpo, as nossas células de defesa atuando ali frente a um processo inflamatório ou um processo infeccioso. Então, se a gente fica sempre medicando as nossas crianças, a gente pode atrapalhar esse processo de defesa do nosso corpo. Então, quando que a gente vai medicar a nossa criança frente a uma febre? Sempre baseado no estado geral da criança. O estado geral da criança é tudo. Mas, se a criança está com uma febre baixa ali, por exemplo, está com 38 graus e a criança está bem, comendo, fazendo xixi, brincando, bem ativa, você não precisa medicar. Você pode esperar e ir observando a sua criança. Então, a gente sempre vai agir dessa forma. A mesma coisa quando a criança tem febre por reação vacinal, que eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, tá? Então, a gente sempre vai observar o estado geral da criança para tudo. Quando a criança está doentinha, quando a criança vacinou, sempre observar pensando em medicar as nossas crianças. A gente não vai medicar direto. Ah, tá com febre, tá quentinha, já vou medicar. Não, não é assim que a gente vai fazer, justamente para a gente deixar o corpinho da criança, as células de defesa atuarem frente a esse processo inflamatório, esse processo infeccioso, tá? E essa orientação são para aquelas crianças que não fazem crise convulsiva por febre. Aí vem a outra dúvida de várias famílias. Ah, minha criança nunca teve uma crise convulsiva febril, mas eu morro de medo dela convulsionar, então por isso eu medico. Gente, não é assim que funciona. As crises convulsivas por febre acontecem geralmente em crianças que têm uma predisposição e não precisa ser uma temperatura muito alta. Então, criança que tem crise convulsiva febril, ela pode convulsionar tanto com 37,8, 38 graus, quanto com 39 graus. Então, vai ser a variação súbita de temperatura e não tanto a temperatura em si, tá? Mas isso falando para as outras crianças que não fazem crise convulsiva febril. Essa é a orientação, a gente não precisa ter tanto medo da febre. A febre é o nosso corpo atuando, são as nossas células de defesa atuando frente a alguma coisa, algum processo infeccioso, inflamatório, tá bom? Bom dia.